e para ensinar um pouquinho da tua experiência com relação a esse tema para a gente, tá bom? Tá Obrigadão. bom. Obrigada a vocês, obrigada, Maju, pelo convite. Na verdade, eu acho que assim é uma apresentação para a gente partilhar um pouco da experiência nossa, né, no HC, como é que é o nosso jeito de cuidar do doador de rim. Aqui vai ser uma aula sobre doador vivo de rim, tá bom? Então, eu sou responsável pelo ambulatório de transplante renal no HC do doador vivo, né? Então, eu faço a primeira chegada do paciente, como vocês vão ver. E não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, não tenho nenhum tipo de grant, nem patrocínio de nada. Então, esse aqui são dados nossos, né, do nosso serviço lá do Hospital das Clínicas. Na verdade, não, é um dado epidemiológico nacional, perdão. E, assim, a gente tem registro, então, de transplante no mundo todo desde 1954, né? Isso aqui são dados no Brasil, que a gente colocou para dar uma situada do tamanho né, da dimensão do tipo de transplante entre doador falecido e doador vivo. Então, como vocês veem aqui, são vários anos, de 2010 a 2020. 2020 já reflete um número menor por causa da pandemia, e o que a gente observa é que você tem um número, uma frequência maior de transplantes que são realizados com doador falecido, aqui em verde, e o doador vivo corresponde aí para cerca de 30% de todos os transplantes, né? E se a gente for separar entre vivos parentes, que são a grande maioria, a gente ainda tem um grupo de não aparentados, que aí inclui aqui, né, os cônjuges e os não parentes de fato. Então, é um número expressivo de transplantes com doador vivo, né? Hoje, né, o que se sabe é que o transplante com doador vivo, ele oferece uma qualidade de vida melhor, né? Ele oferece uma estimativa de sobrevida tanto do paciente quanto do enxerto. Então, isso aqui são dados americanos, e os americanos, eles costumam ter uma sobrevida um pouco pior do que a europeia, né? O nosso, talvez, um pouco pior do que a americana, mas, como vocês podem ver, aqui seria a sobrevida do paciente com, tudo bem? Com 5 anos, né, a sobrevida do paciente quando recebe o rim de doador vivo, e aqui por diferentes períodos de transplante, né, mostrando que existe também, às vezes, alguma mudança, né, de acordo com os anos em que esses pacientes foram transplantados, as décadas, né, os biênios, seja lá como for. Então, quando um paciente que recebe um rim de doador vivo tem uma expectativa de vida aí por volta de 90% com 5 anos, você repara que com o doador falecido é um pouco menor, em torno de 82%. E quando a gente fala de sobrevida do enxerto, também é diferente, é superior com o doador vivo em qualquer uma das décadas, dos biênios, né, avaliados, quando comparado com o doador falecido. Então, receber um rim de doador vivo tem um impacto positivo, né, na sobrevida do enxerto e do paciente renal crônico. Aqui, perdão, é um dado aí sim, um dado nosso, uma projeção, né, que foi feita, se são dados que o professor Elias levantou e fez uma estimativa, né, de sobrevida de rins transplantados com doador vivo, em vermelho, e doador falecido, em preto. Então, vocês veem que a projeção da expectativa ao longo dos anos é que seja diferente entre esses dois tipos de doadores, mostrando que realmente são rins com uma qualidade superior em relação ao doador falecido. Aqui são dados nossos, mostrando como é que funcionariam, então, os rins recebidos de doadores não parentes. E você tira, então, o fator compatibilidade HLA, que certamente é um fator que impacta na sobrevida do enxerto. Então, nós estamos falando aqui de pacientes que não têm compatibilidade HLA, são HLA muitas vezes distintos. Então, quando você compara, né, a evolução de função renal de pacientes que receberam rim de doador vivo, HLA idêntico, então, além da qualidade de um rim de um doador vivo,
tem a questão da compatibilidade HLA, e você compara com indivíduos que receberam rins com metade da identidade haplo, totalmente distinto, e aqueles doadores não relacionados, que são totalmente distintos, né? Então, você vê que a evolução ela é muito boa, né? Com 30 dias, com 1 ano, com 2 anos, e até mesmo tardiamente. Inclusive, você tem aqui indivíduos que são parentes, né? Haplo e distintos, que até a taxa de filtração foi menor até do que indivíduos totalmente distintos e não aparentados. Mais uma vez, reforçando que esses rins, então, têm uma qualidade excepcional, né? E a grande vantagem, né, eu acho que não pode deixar de ser mencionado, é que pacientes que esperam rim de doador vivo não têm que aguardar uma fila aqui, em média, de em torno aí de 3 anos, então diminui muito o tempo de espera para um transplante, a possibilidade de fazer um transplante preemptivo, sem ter que fazer diálise, além de você diminuir aquela agressão inicial, né, a taxa de disfunção do enxerto logo após o transplante, que é bem significativamente menor com rins recebidos de doador vivo. Então, um rim que oferece qualidade de vida, que oferece expectativa para o paciente maior, sobrevida do enxerto, menos tempo em diálise, quer dizer, é um pacote excelente para quem vai receber, né? E aí, para quem vai doar? Então, é isso que eu vou discutir nos próximos slides, né? Quais são os cuidados e o que a gente tem que ter em mente quando a gente lida, então, com doador vivo. Isso aqui é um fluxograma de como a gente organiza as nossas etapas quando a gente recebe um rim de doador, um paciente que quer transplantar com doador vivo. Então, o paciente comparece, às vezes, com 1 ou mais doadores, ele passa por uma primeira avaliação que a gente chama de triagem, depois, se tudo bem nessa triagem, a gente faz as provas imunológicas, e se aí você tem uma compatibilidade adequada, se tem mais de um doador, às vezes a gente escolhe um só para começar os exames, e aí uma série de exames, raio-x, eletro, exames de laboratório, bioquímica. Aqui eu reforço a importância de você ter um laboratório muito confiável que faça um exame de urina bem feito, né? Porque eu acho que você tem que escolher alguns exames, né, para você avaliar de forma assim mais correta um doador. Eu acho que um sedimento de urina bem feito, uma taxa de filtração que você possa estimar com precisão, um teste de microalbuminúria, acho que são exames fundamentais, simples, mas tem que ser feitos num laboratório muito confiável. Depois o doador passa, e o receptor também passa em outras consultas, se tiver tudo bem, ele faz então no nosso protocolo, a gente usa uma angiotomografia e a gente faz uma medida da taxa de filtração glomerular pelo clearance de EDTA. Isso ficou o ano passado muito comprometido, porque houve, não sei se vocês se recordam, uma interrupção do fornecimento de radioisótopos, e aí o hospital agora teve que padronizar ele próprio. Então, ele está enriquecendo, ele está produzindo seus próprios radioisótopos, agora com a permissão, né, do governo brasileiro, mas eu acho que em breve a gente vai poder voltar a usar isso, o clearance de EDTA, inclusive para pacientes externos, né, que possam ser solicitados diretamente para o hospital. Então, vocês veem que é uma avaliação enxuta, se o doador precisa de alguma outra avaliação, a gente vai depender de cada caso, então, se tem uma determinada idade, uma avaliação cardiológica muitas vezes é complementada, de mulheres, um screening mínimo ali de ginecológico, oncológico, né, com essa função, e uma vez pronto, doador e receptor. Se forem, né, parentes, indivíduos que são parentes, já pode ser feito o agendamento, uns termos, e se procede a cirurgia do transplante. Quando não são parentes, tem a etapa, a necessidade de uma avaliação da comissão de ética, que cada hospital, né, faz o seu comitê, e, por último, a avaliação judicial. Então, esse seria mais ou menos o nosso esquema. A gente começa, eu acho que é uma etapa importante, nessa primeira consulta aqui. E eu costumo dizer que o que a gente faz nessa primeira consulta é uma mistura de um pouco de medicina, você tem que tirar
Então, uma história familiar, né, desse receptor. A presença do receptor ele é mais para você saber qual é a doença de base e já se questionar se essa doença de base pode, eventualmente, acometer algum dos doadores ou algum ou todos os doadores, né? Então, uma história familiar, né, procurar nesse receptor que, na maior parte das vezes, não traz, né, uma indicação de qual realmente foi o tipo, qual foi a doença que acometeu, mas tentar, através da história, uma história familiar, procura por outros achados, né, no exame físico, que muitas vezes sugerem uma outra doença, que deu uma pista para a doença de base, mas essa a gente vai comentar depois. Acho que tem, e vai ser o maior desafio, né, a gente poder aprofundar um pouco melhor essa questão da história familiar, de doenças genéticas hereditárias. Isso aqui é um cartoon aqui para mostrar que boa parte do que a gente tenta fazer nessa consulta são perspectivas, estimativas, né, assim, riscos, avaliação de risco, porque a gente não sabe, né, como vai ser o futuro de cada um, mas você tem que trabalhar com indicações do que cada um dos doadores apresenta, né, seja tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista social, socioeconômico, né, então, dependências, né, do tipo dependência química, e até mesmo comportamento social, psicossocial, questões psiquiátricas, isso tudo tem que ser levado em consideração. Vale muito, acho que a experiência de cada centro, né? Não tem um modelo único, então aqui eu estou apenas mostrando a nossa experiência, mas cada médico, cada centro faz da maneira que acha mais correta, mas eu costumo dizer para os pacientes e para os residentes, né, para os médicos que nos cercam, assim, que hoje você já tem uma série de dados publicados, mas é fundamental, talvez a coisa mais importante, seja a chance de você ter uma conversa muito franca e muito clara com o doador. Então, o doador ele precisa saber algumas questões sobre o que espera, sobre a cirurgia, sobre o que ele, quais são os cuidados que ele tem que ter. E a gente costuma fazer essa conversa quando tem mais de um doador, com todos os doadores juntos, explicar as questões cirúrgicas, a parte mais que se repete, mas a gente depois costuma entrevistar separadamente cada um dos doadores e dar a oportunidade para esse doador contar como foi que surgiu a ideia de doar, se realmente, de fato, ele está entendendo o processo e ele quer proceder a essa nova etapa, né, que envolve uma cirurgia que não precisaria fazer. Então, se eu tivesse que dar uma dica, né, às pessoas que fazem avaliação de doador vivo, é que não deixe de ter uma oportunidade a conversar sós com o doador, né? Muitas e muitas vezes já me deparei com situações assim bem complexas, né? Às vezes questões familiares que muitas vezes o doador é um parente, toda a família olha para aquele doador e se questiona: você não vai doar? Você não gosta do seu irmão, do seu, né, do seu, sei lá, sobrinho, do seu filho, até mesmo. E muitas vezes as pessoas não têm, né, uma tranquilidade. Então, eu também costumo dizer, amor não é sinônimo de ser capaz de doar, né? São coisas diferentes, né? Então, acho que a nossa função como médico é essa, é você preparar e deixar que o doador ele saiba de tudo e que ele tenha uma capacidade ali de tomar sua decisão e estar sempre ao lado dele, do doador, né? Para qualquer decisão, mesmo que mais para frente ele decida não doar, que a gente saiba amparar, saiba minimizar, né, os danos de um processo interrompido, enfim, eu acho que isso aí, o papel do médico, da equipe como um todo, pode contribuir bastante, né? Então, a gente tem junto psicólogo, assistente social, os enfermeiros, é uma equipe que trabalha em conjunto, porque muitas vezes para o médico, o doador não fala um aspecto, vai falar para o psicólogo, para o assistente social, e isso são complementares essas informações. Então, ter uma equipe assim muito ligada, né, conversando bastante e dando oportunidade, eu acho que é uma receita de sucesso aí para avaliação do doador. Existem, né, como eu mostrei, então a gente já faz transplante aí desde a década de 60 e tudo,
E não existe, né, nenhum estudo randomizado, controlado, não existem trabalhos que têm um grupo controle ideal, existem experiências, né, de cada centro, existem alguns dados já que começaram a sair. Então, hoje já existe uma diretriz, uma tentativa de diretriz, e o CADIGO, né, que foi publicado em 2017, só sobre doador vivo, é um exemplo disso daí. A maior parte dos dados são dados de experiência, né? Mas já alguns dados de literatura também. Então, isso aqui é né, uma fotografia de alguns remarks iniciais que o CADIGO sugere, mas acho que a mensagem mais importante seria essa, quer dizer, os doadores, eles precisam saber né, o que eles vão passar, existem quais são as chances de, no futuro, ele vir a ter um problema renal como né, o receptor que recebe o seu rim, qual é a chance disso daí, e o CADIGO chega até a sugerir que cada centro, né, que cada, ou até mesmo né, um país, tenha o seu threshold, quer dizer, quais são as variáveis que no seu meio parecem impactar, né? Então, é uma tentativa de você transformar em número e dar um dado real para que aquela pessoa possa tomar a sua decisão, né? Então, acho que os primeiros resultados mostravam que os doadores viviam até mais do que a população comparada ali, a população geral, com a mesma idade, mais ou menos as mesmas características. Até que surgiu esse estudo, um estudo norueguês, e fez uma comparação dos indivíduos que tinham sido doadores numa faixa grande, né, uma década bem no início de 63, que né, nem sabemos como era feita a avaliação e com que grau de filtração, até mais recente. Mas eles juntaram esses doadores e comparado com indivíduos né, saudáveis, né, de um programa, uma coorte que eles têm de clínica, né, e eles levaram a essa comparação e chegaram à estimativa que o risco de você desenvolver, um doador desenvolver uma doença renal crônica estaria por volta entre 0,3, de acordo com alguns estudos, a 0,5. Então, é significativamente maior do que o risco que o indivíduo que tem os dois rins. Estaria aí por volta de 0,04 em 15 anos. Então, isso a gente costuma dizer para os nossos doadores, que se ele continuar com os dois rins, provavelmente, perdão, o risco seria por volta de 0,04, e doando o rim, ele vai passar a ter um risco em torno de 0,4, 0,5. Estatisticamente, de novo, é significante, embora em termos de frequência, isso é um evento que acontece em menos de 1% das vezes. E quando as pessoas vão, então, abrir um leque para ver quem foram esses doadores que não evoluíram bem ao longo dos anos após a doação, já começam a aparecer dados mostrando que diferentes condições né, de etnia, de raça, parece impactar, né? Já acontece para quem tem dois rins, e certamente para quem tem um rim, isso passa a aparecer como uma variável importante. Já dados né, de uma população mais obesa, né, com risco maior de desenvolvimento de diabetes, hipertensão, além de uma variável certamente bastante relevante, que é a taxa de filtração glomerular que os indivíduos doam, né? Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, seriam anos, né, no momento da doação e a probabilidade de desenvolvimento de doença renal. E de acordo com né, as faixas de filtração glomerular que a pessoa tinha no momento da doação. Então, se você combinar um indivíduo de 60 anos, né, que tem uma taxa de filtração não mais baixa, porque não é baixa, aqui seria por volta de 100, mais menos do que 100, você já tem um risco que pode chegar até 0,8, né, de probabilidade. Então, é claro que quanto mais jovem o indivíduo, também mais tempo ele vai ter que viver com rim. Então, muitas vezes, a gente, na hora de escolher um doador, acaba escolhendo um doador que já tem mais anos vividos, porque ele já teve mais chance de alguma coisa acontecer e não aconteceu, desde que ele tenha também uma filtração glomerular adequada.
Então, quando começaram a aparecer essas variáveis, isso tudo gerou alguns modelos estatísticos e alguns grupos chegaram a propor até uma calculadora. Então, que você sentasse com o seu paciente na hora da consulta com o doador, mostrasse e colocasse aqui as variáveis que ele tinha, né? A idade, o sexo, a raça, uma taxa de filtração estimada, que ele nem colocou medida, se é hipertenso, quanto é a pressão, se é diabético, se usa insulina, albuminúria e se era tabagista. Aqui, por exemplo, para nós nunca utilizamos doadores hipertensos e nem diabéticos. Então, essa já era uma calculadora que isso aqui sempre vinha zerado aqui. Mas era uma maneira de ali, com o paciente, em particular aquele ali, tentar fazer uma projeção, então, do risco de desenvolver doença renal crônica em 15 anos e para a vida, né? Então, isso aqui com 2 rins, e aí vai variar de acordo com cada característica. E aí, eu acho que o interessante é que, além desses dados, obesidade, filtração, raça e tudo, começou a surgir, assim, alguns resultados mostrando que indivíduos que tinham algum tipo de parentesco, eles tinham um risco maior de desenvolver doença renal crônica do que aqueles que não eram parentes, né? Monsali publicou isso em 2014, e a gente vai ver alguns outros dados, e isso é uma indicação de que doenças renais de característica genética hereditária, elas podem e devem estar, né, rondando, né, cada um dos doadores que se apresenta. Então, eu acho que há uns anos atrás, a gente ficava mais tranquilo quando aparecia um doador vivo parente, pois fala, oba, né, tem uma boa compatibilidade, chance de um bom sucesso. Hoje, você fica preocupado, muitas vezes, quando aparece um doador parente, porque a responsabilidade, eu acho que é ainda maior. Então, alguns centros já modificaram aquela calculadora que eu mostrei para vocês para algo mais simples, baseado justamente nessa curva aqui, mostrando que indivíduos não aparentados teriam um risco menor de desenvolver doença renal crônica, né, ao longo dos anos, comparados com indivíduos com primeiro grau de parentesco, né, irmãos, aí, filhos, papai, né? Então, isso gerou essa nova calculadora, aí, em que vocês veem que já não tem muitos outros penduricalhos, mas o sexo sim, a raça, a idade, o índice de massa corpórea e uma pergunta simples, se é ou não é parente de primeiro grau. Então, eu acho que isso aqui é realmente onde deve ser a principal atenção, né? E eu acho que todos os congressos de transplante, que trabalham com doador vivo, né? E o pessoal que trabalha com doença hereditária, essa é uma pergunta e é um questionamento frequente. Então, é preciso que a atenção agora, no caso do doador vivo, seja um pouco aprofundada nessa questão da hereditariedade de doenças genéticas, né? Isso aqui novamente, um dado interessante que comparou indivíduos que tinham um grau de parentesco e não parentesco, de acordo com diferentes faixas etárias. Vocês veem, é um número grande, perdão, é um número grande, que a tela aqui está me incomodando, não estou vendo o título. Mas é um número grande de pacientes que foi analisado, e aqui você tem trajetórias de filtração glomerular estimada em indivíduos que não são parentes e indivíduos que são parentes. A gente vai ver depois de uma doação, você tem muitas vezes um esquema de hiperfiltração, chega até a aumentar algum grau de filtração, se você fosse comparar um rim único, e depois isso entra num platô. Reparem que os indivíduos que receberam rim de doador parente, esses rins têm um comportamento diferente, eles têm uma hiperfiltração um pouco menor e depois um platô e uma tendência a uma queda que, de acordo com a idade, pode ser mais acentuada. Então, isso preocupa e eu acho que é isso que as pessoas realmente estão voltando a atenção nesse momento, né? Então, eu trago aqui para vocês, eu quero deixar muito claro que, assim, não sou não trabalho com doença hereditária, genética, não tenho aqui conhecimento aprofundado sobre essa parte genética, mas
eu trago alguns dados da literatura, algumas preocupações e, de novo, uma preocupação do serviço e uma tentativa da gente começar a caminhar nessa linha, né? Entre uma parceria aí do grupo que estuda doença hereditária com a avaliação do doador vivo, né? Então, por que isso é tão importante? Se vocês forem ver, isso aqui é um dado antigo, né, de 2015, mas eu já repeti essa avaliação, muitas vezes é muito semelhante, mostrando que dos doadores, dos pacientes que vêm, a maior parte vem com um doador só, né? Alguns vêm com mais de um doador, e o grau de parentesco ainda você tem 70% são parentes, né? Então, é realmente, né, um grupo importante, assim, de indivíduos que tem essa preocupação que eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção. O CADIGO, o que ele diz sobre essa questão da avaliação genética de doença renal? Esse é um tema sempre muito delicado, né? Porque você não pode obrigar as pessoas a fazerem uma avaliação genética e depois o que você faz com o resultado e como você aconselha e as suas atitudes, muitas vezes elas têm que ser muito bem ponderadas. Mas o que ele sugere sempre, o CADIGO, é que na avaliação, como a gente comentou, os doadores devem ser interrogados sobre a história familiar, doença renal, explorar mais a fundo o tipo de doença, o tempo de início, manifestações extrarrenais, né? Quando o indivíduo, o receptor, foi geneticamente relacionado ao candidato, a causa de base tentar ser realmente assim mais aprofundada, se possível, né? Uma parte das vezes não tem muito dado, e potenciais doadores com história de doença genética, a menos que se faça avaliação genética para excluir aí uma presença, né, de alguma alteração, alguma mutação, eles não devem ser doadores, né? É melhor pecar por excesso e ser mais rigoroso do que mais para frente a gente ter uma situação complicada. Então, é por isso que eu acho que a história da avaliação genética vai precisar ser aprofundada, tanto para você não perder doadores, como proteger aqueles que eventualmente seriam e não deveriam ser, né? Então, no Brasil, assim como aqueles dados nossos, 70% dos transplantes de doadores vivos são parentes. Então, nos Estados Unidos, chega a ser 40%, né? Eles têm aqueles transplantes né, com os projetos de transplante pareado, né? E isso envolve muitos doadores não aparentados. A grande dificuldade, não precisa contar, é a impossibilidade de você definir a doença de base, pouca biópsia, né? Os pacientes chegam muito tardiamente, e alguns estudos, até dados, né, do próprio HC, mostrando que quando você pensa que um paciente tem um diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, seja ela ou até mesmo diabética, faz uma biópsia, em 35% você acha outro diagnóstico. Então, é realmente um desafio, né, você tentar entender qual é a doença de base. Bom, esse grupo de estudo, então, começou a pensar e propor alguns painéis. Então, vamos estudar alguns genes, né? É claro que, assim, é preciso, isso a gente tem discutido bastante, algum grau de fluxograma. Não dá para pedir para todos os doadores, né, que chegam uma avaliação genética muito aprofundada, né? É um estudo caro, trabalhoso, né, que demanda muito esforço. Então, é preciso haver alguma sinalização, mesmo que você não consiga entrar em muito detalhe da história do receptor, mas tem que ter algumas dicas que façam você pensar em uma doença hereditária. Então, nesse grupo nesse estudo aqui, os autores, então, selecionaram os seus receptores, né, e foram estudaram controles negativos, pacientes com doença que presumidamente era de origem genética, e foram estudar os 6 doadores parentes. Então, nessa avaliação, vocês vejam que aqui tem genes conhecidos, né, da ApoL1, a gente vai comentar, tem genes relacionados à mutação do colágeno 4, né, dos diferentes isotipos aqui. Você tem alguns genes já definidos de doença tubulointersticial autossômica dominante, como uma uromodulina. Enfim, existem vários grupos de genes, né, alguns com glomerulopatia, mas esse grupo estudou esse determinado grupo aqui de genes.
E o que eles viram que em 3 de 4 desses doadores que foram avaliados, foi possível afastar uma alteração, uma mutação genética, e os doadores foram aceitos. Um paciente tinha uma história atípica de Alport, tinha uma mutação no colágeno 4, e o estudo no doador mostrou que não havia a mesma mutação, né, mesmo que seja uma mutação em um único gene, e pôde ser liberado do doador. Um outro paciente com uma história familiar importante, estudo genético, foi, né, possível fazer um aconselhamento depois também do doador. Enfim, então, são reports que, né, estão aparecendo na comunidade transplantadora, com tentativas de linkar, né, o estudo genético à avaliação do doador. Não é fácil, né? Mas é preciso que se tenha em mente que é preciso começar a definir. Algumas doenças, por exemplo, como a doença renal policística autossômica dominante, né, rins policísticos, já encontra um conhecimento um pouco melhor, e hoje o que se faz é a avaliação por um exame de imagem, né, que pode ser um ultrassom, se for com indivíduos acima de 40 anos, né, com história familiar de doença renal policística, mas um ultrassom sem cisto, ou com apenas um cisto, afastaria, né, com um grau de sensibilidade, especificidade muito bom, só com ultrassom. Indivíduos com 30 a 39 anos e com uma presença de menos do que 3 cistos, teriam, então, que fazer um estudo radiológico mais aprofundado, como uma tomografia ou uma ressonância. E naqueles indivíduos mais jovens do que 30 anos, somente não adianta nenhum exame radiológico para poder afastar, né? É preciso fazer um estudo genético, porque ainda assim é possível que o diagnóstico possa ser revelado mais tardiamente. Então, esse já é uma coisa que praticamente todo mundo já domina e tem um conhecimento. Eu trago aqui um gene muito, assim, né, tá bastante quente, bem, né, muito discutido, que seria o gene, um fator, né, de risco, indivíduos que teriam mutação na proteína da polipoproteína, né, que é uma proteína né, muito encontrada, e a sua mutação ela está muito relacionada a um determinado grupo de negros africanos de uma determinada região da África, que tem uma característica, né, muito própria, né, de ser essa mutação, ela está relacionada a uma proteção contra algumas doenças, mas, por outro lado, ela também traz um risco para muitas doenças renais crônicas, como a gente vai ver. Muitos tipos, né, de acometimento renal, quer dizer, é o que se imagina. Aqui, as possibilidades de mutação. Então, o indivíduo que tem essa proteína, né, íntegra, sem nenhuma mutação, aqui você pode ter uma mutação de troca de bares, né, de nucleotídeos, e um outro tipo de mutação, G2, por exemplo, que é uma deleção. Então, você perde determinada sequência de nucleotídeos. Os indivíduos de risco, com um perfil de risco, são aqueles que têm ou uma mutação homozigótica para essa troca, né, G1, ou homozigoto para G2, ou heterozigoto com G1 e G2. Indivíduos que têm um alelo sem a mutação e com uma dessas duas mutações, ele é um indivíduo considerado de baixo risco, de não risco. Então, a preocupação são esses indivíduos, né, que têm uma dessas mutações na forma homozigótica ou heterozigótica. A polipoproteína, a POL1, né, ela está né, como fator de risco ligado a vários espectros de doenças glomerulares, muitas vezes. Então, aqui vocês veem o que seria um grande efeito de acordo com o fator de risco, o odds ratio, e algumas doenças. Então, a glomerulopatia relacionada ao HIV em pacientes da África, nos Estados Unidos, GESP, algumas doenças, nefroesclerose. Tomar o quê? Água, Alô, posso continuar?
lúpus, enfim. Então, isso aqui, algumas doenças já com menor associação, mas vocês veem que existe uma variável que parece impor um risco maior de desenvolver uma determinada doença e que pode ter impacto na ocorrência de doença renal crônica. Do ponto de vista de transplante, o estudo, a variabilidade genética dessa proteína, ela parece estar relacionado à presença do rim em si. Então, se você tiver um doador de alto risco, né, com uma daquelas mutações que eu comentei, e ele doar um rim para um indivíduo que não tem um risco, né, ou pode ter ou não, mas o que importa é que esse rim que foi doado parece ter um impacto na sobrevida se ele vier, então, com um perfil de maior risco, né, de alto risco para mutação da ApoL1. E se você tem um indivíduo que doou o rim com baixo risco dessa mutação e o receptor com ele sim como um perfil, isso parece impactar pouco na sobrevida do enxerto. Então, a conclusão é que parece que a disfunção do enxerto ela vem junto com o rim doado, né? E não tem nada a ver com nenhum fator ou, eventualmente, alguma produção própria do receptor. Então, são características inerentes, né? Como a gente vai ver, às vezes, na membrana ou de alguma composição ali da estrutura glomerular, muito certamente. E com relação ao doador, existem dados, assim, poucos, né? Esse aqui foi um trabalho que estudou um número razoável e fez uma avaliação genética de indivíduos de alto risco e baixo risco. Então, alto risco em preto, antes da doação, e comparados com os de baixo risco. Então, a frequência é menor, então por isso você tem menos pacientes com alto risco, e eles parecem ter uma diferença aqui já na taxa de filtração glomerular no basal. Mas depois da doação, ambos têm uma redução, como já é de se esperar, e eles mantêm mais ou menos a mesma queda, né? Não existe um decréscimo maior, né? Como esse slide aqui, à direita, mostrando que a redução, né, o slope aqui, ele é muito parecido entre os de alto risco e os de baixo risco, né? E o que existe a dúvida é se assim, a cirurgia, a doação, ficar com um rim só, ele não seria um hit adicional e uma perda da reserva renal, podendo, né, ter um impacto mais tardiamente. Maiores taxas de doença no baseline, com história familiar de doença renal. O que se espera muito, e com relação à ApoL1, é um estudo prospectivo que vai avaliar o impacto da ApoL1, né, nos desfechos de transplante renal. E os americanos, no CADIGO e nas discussões, o que eles dizem é que assim, eles não conseguem obrigar que seja feita o estudo genético, mas eles acham que tem que ser informado, os doadores têm que ser informados que existe esse teste, que existe essa proteína, que existe esse risco, e deixar, então, para que os doadores decidam se eles topam fazer essa avaliação ou não. Mas aqui e ali você já vê uma tentativa de aconselhamento que doadores que tenham menos do que 50 anos, que tenham alelos de alto risco, para que eles não sejam doadores. Então, isso já é um caminho, um passo, tentando, então, proteger esse determinado grupo de pacientes. É muito difícil, porque isso é muito de cada país, né? Então, aqui vocês veem o grupo do Riela, né, com uma população talvez mais do sul do país, fez um levantamento rápido de 274 pacientes saudáveis para ver qual seria a chance de ter um alelo de risco na nossa população. Então, lembra, G0, toda vez que tem um G0 baixo risco, e aqui seriam os de alto risco. Então, se trabalha aqui com uma frequência em torno aí de, sei lá, uns 12%, né, de indivíduos que teriam um perfil para maior risco, né? E quando você compara isso com outros países,
e a porcentagem de mutação em um ou outro tipo de mutação, o Brasil se apresenta como uma frequência mais baixa, comparado, por exemplo, a 38%, né, de chance de ter uma mutação no G1, em Gana, na Nigéria e até mesmo nos Estados Unidos por volta de 22%. Então, varia muito e, assim, como cada um desses genes, né, vai funcionar, né, e que papel vai ter junto com o contexto todo, a gente tem menos ApoL1, tem muito DGF. Então, como será essa combinação, né, assim, no rim, no caso de doador falecido? E no caso de doador vivo, quer dizer, né, quais são as outras nuances que podem impactar? Então, isso tudo são situações ainda a serem respondidas, né, a serem investigadas. Uma outra, assim, já um pouco, né, que as pessoas já conhecem um pouco melhor, a mutação do colágeno 4, né, e as doenças relacionadas a essa mutação. Então, você pode ter a mutação, no caso da síndrome de Alport, que é uma herança ligada ao cromossoma X em 80% das famílias, e você pode ter aí 15%, né, com um padrão de uma herança autossômica recessiva. Aqui, eu acho que o mais interessante, né, claro, o paciente tem Alport né, indícios clínicos de que o doador também tem, naturalmente, não vai ser doador. Mas e aqueles indivíduos que carregam mutação em um dos alelos, né? Quer dizer, como é que funciona? Então, já existem estudos mostrando que se existe uma mutação, muitas vezes, de um alelo, você pode ter impacto, talvez, são aqueles pacientes que podem desenvolver uma microalbuminúria, uma membrana fina, ou até mesmo algum impacto na ocorrência de disfunção. Então, nesse estudo aqui que a gente, não coloquei referência aqui, mas me perdoem aqui, mas foi um segmento de 6 mães que tinham mutação só, não tinham uma doença, mas tinham mutação. E elas carreavam, né, ligado ao X. E elas, então, foram avaliadas, e, assim, 4 de 6, por exemplo, tiveram um declínio de 25% a 60% da função renal, microalbuminúria foi encontrada, hipertensão. Se isso iria acontecer naturalmente ou se esteve relacionada a essa variabilidade, é uma interrogação, né? Então, muitas vezes, um estudo genético aí, sabendo que é essa doença, você não precisa fazer um painel tão extenso, você vai direto para aquela mutação, né? Isso a gente faz muitas vezes com um grupo de hereditária, que contribui bastante nas discussões, são muito interessantes, né? E né, uma nuance aí, mais uma vez, dessa questão genética. Outras doenças, como o Fabry, também ligado ao cromossoma X, não se sabe se mulheres que carregam o gene, né, não são portadoras da doença, se elas, né, têm algum impacto depois da doação. Então, não existe muitas vezes essa informação. Outras doenças, como a síndrome hemolítica urêmica, que você pode ter mutação em várias proteínas, né, ligadas ao complemento, e o que se sabe é que mesmo que você faça uma investigação no receptor, é muito difícil garantir que não exista, né, você pode pesquisar no doador, mas e se você encontrar uma mutação, né, será que é só aquela? Existe uma possibilidade de ter também uma outra proteína que tem alguma alteração? Então, em geral, síndrome hemolítica urêmica atípica, a gente não tem feito transplante com doador vivo parente, né? Por conta do risco de, né, ter no doador alguma chance também de ter uma doença mais para frente. A GESF, aqui já é uma doença de tanta variabilidade, né, de mutações, desde a matriz celular, né, na estrutura da membrana, no citoesqueleto, mitocôndria, enfim, existem muitas possibilidades, né? Então, é mais difícil ainda de você chegar a uma conclusão, né? Numa população pediátrica, a testagem genética ajuda muito, não só na condução terapêutica, no prognóstico e das questões familiares de aconselhamento, né, identificação de outros meios. Na população adulta, ela está indicada em pessoas com história familiar, porque tem alguns genes que estão associados a mutações
de tipo autossômica dominante, como esses 2 genes. Então, seria também interessante que indivíduos com GESF pudessem ter aí uma investigação, desde que tenham uma sugestão de algum componente aí de história familiar. Aqui eu acho que é muito interessante, porque é uma doença que, né, de manifestação tardia, né? Às vezes você pode ter indivíduos que vão desenvolver a doença mais tardiamente, né, numa idade adulto mais, né, sênior ali, e muitas vezes, se você pega um sedimento urinário desses indivíduos com doença tubulointersticial autossômica dominante, o sedimento muitas vezes é inocente, você não vê hematúria, né? Às vezes se está numa fase inicial, uma proteinúria discreta, né? Então, a mutação, né, de pelo menos os 4 genes identificados, com que REM, uromodulina, o HNF1-beta, enfim, esses são, acho que talvez um público, e esse, então, a história do receptor, né, contando, né, e sugerindo uma doença, ela muitas vezes passa desapercebida, né? Mas eu acho que é um candidato forte a fazer um screening genético, né? Os indivíduos, né, com traço falcêmico, quer dizer, não tem anemia falciforme, mas já tem alguns dados mostrando que indivíduos portadores de traço falcêmico podem ter mais isostenúria, hematúria, e como é que funcionaria esses indivíduos sendo doadores, né? Então, doadores com traço falcêmico. Aceitar ou não aceitar? Alguns programas americanos excluem, outros não, então não tem uma opinião formada sobre isso. Então, assim, eu acho que ainda são dados que estão surgindo, acho que cada centro vai ter que trabalhar aí com um fluxograma de alertas, né, para sinalização de doenças, mas, assim, isso eu acho que é o que tem de mais novo e atual na avaliação do doador vivo, né, que é essa questão hereditariedade. Uma outra coisa que eu acho muito importante é essa avaliação da filtração glomerular, né? O que a gente sabe é que quando o indivíduo doa um rim, e isso foi publicado em 1975, um estudo que fez uma taxa de filtração por inulina, mostrando que esses rins, né, que eles permaneciam no receptor, depois de 10 a 14 dias, eles tinham um aumento da taxa de filtração glomerular, uma atitude compensatória, né? E a gente sabe que isso tem uma redução aí em torno de 30%, né, após a doação, de redução da taxa de filtração. A gente tem um dado que foi gerado lá no Hospital das Clínicas pelo Gustavo Ferreira, na tese dele, que ele foi estudar a evolução dos doadores e estava interessado também em alguns marcadores de remodelamento ósseo, alguns dados outros que não só a filtração. Mas ele fez, então, essa avaliação nos 74 doadores, né, de uma taxa de filtração por MDRD, e observou ao longo dos dias após o transplante como é que ficava esse comportamento. Então, vocês reparem que no momento da doação, já para o 2º dia, existe uma redução abrupta da taxa de filtração, em torno de 44%. E ao longo dos dias, né, e das semanas seguintes, uma recuperação por causa de um recrutamento desses néfrons remanescentes, e você chega aí por volta, então, de mais ou menos 180 dias, a que seria o que o indivíduo vai ficar depois da doação, uma redução de mais ou menos 35%, né? Então, é o que a gente trabalha. Por isso que indivíduos, para doar o rim, eles têm que ter uma taxa de filtração boa, né? E você deve levar em consideração que vai haver algum grau de redução por volta aí de 30%. O CADIGO, o que ele sugere, né? Como avaliar a taxa de filtração glomerular? É sempre, assim, destacado que o gold standard, o padrão ouro, seria você fazer uma medida da taxa de filtração glomerular, né? E aí você usar marcadores exógenos. Então, iotalamato, o crômio DTA, que é o que a gente usava e vai voltar a usar, se tudo der certo, um clearance de inulina, o ioxol, enfim, são marcadores exógenos para você estimar a taxa de filtração glomerular. E não havendo a possibilidade disso, pode ser usado, né, uma medida do clearance de creatinina,
e aí a gente costuma repetir mais de uma vez para ver se realmente não está super ou subestimado, e para aquelas situações em que você né, tiver que usar uma taxa, uma estimativa não medida, mas estimada, é possível fazer aí uma tentativa de correlação, creatinina, cistatina, mas na prática é difícil. A gente já tentou fazer isso no HC, existe uma variabilidade, assim, não é um exame barato muitas vezes, e então, nesse período agora, por exemplo, que a gente está sem EDTA, o que a gente tem feito é um CLIDA de creatinina e a gente repete, né? Lembrar que se for usar as fórmulas, MDRD, CKD-EP, muitas vezes ela é subestimada comparada com os CLIDAs de medidas, né? No caso, o EDTA e o talamato. Então, a sugestão é que a gente use uma dessas técnicas medidas, e hoje o que se recomenda que indivíduos que tenham menos do que 50 anos, que o cutoff ali para você aceitar seja uma taxa de filtração glomerular maior ou igual a 90 ml por minuto, e que quando o indivíduo tiver mais do que 50 anos, aí pode ser aceitado taxa com maior ou igual a 80 ml por minuto. Isso aí eu acho que a gente, muitas vezes, o paciente não tem nenhuma razão por ter uma medida de filtração glomerular mais reduzida, a gente repete, às vezes, 2, 3 vezes, faz com 2, 3 pontos de tomada, mas a gente recusa, porque não dá para garantir que no futuro isso não vai trazer um impacto. Com relação à avaliação de proteinúria, o que se pede é realmente uma avaliação de albumina. A gente costuma fazer microalbuminúria, né? Relação microalbuminúria com creatinina urinária, e o normal, né, o valor de referência é de 30 para cima. Mas, assim, na nossa experiência, isso realmente tem que ser menor do que 20. Indivíduos com 20 de taxa de microalbuminúria já não é normal. Então, de todos os pacientes que a gente faz, o resultado costuma dar 8, dá 12, dá 14. Se vier 18, já olha estranho, 20, então tem alguma coisa, e muitas vezes a gente vai recusar, mesmo estando abaixo de 30. Com relação à hematúria, né, e o que a gente, o CADIGO diz? Que indivíduos que tenham hematúria, né, que seja feita uma investigação para afastar causas anatômicas, né, então, muitas vezes até a necessidade de um exame de cistoscopia, um exame de imagem, afastar aqui microcálculo, que eu acho que é o mais frequente, né, e aí você depois esbarra com aquela microhematúria de um indivíduos que, com tudo normal, sem cálculo, e o que fazer, né? A gente, no passado, já fizemos algumas vezes biópsia de doador. Eu acho que hoje a gente não aceitaria mais, né? Porque, né, essa questão, membrana fina, mas vocês viram, né, a associação entre uma mutação de um colágeno 4 com uma membrana fina, e a interrogação se isso traz um impacto no futuro. Então, o que a gente costuma fazer na maior parte das vezes, é não aceitar indivíduos que tenham hematúria, né, microscópica. Quando a questão do cálculo, se tiver um episódio de cálculo, com um cálculo único, com menos do que 4 milímetros, a gente faz uma avaliação metabólica e libera algumas vezes, e se for na hora de escolher o rim, que seja um rim com cálculo. Indivíduos que tenham vários microcálculos, 2 ou mais episódios de cálculo com clínica, cálculos bilaterais a gente recusa, né? Isso é um consenso mesmo internacional. Com relação à pressão arterial, o que a gente não aceita doadores hipertensos, né? E aí existe uma falta de dados na literatura que mostrem alguma indicação de segurança, né? Existem alguns grupos que recomendam que indivíduos que têm a pressão com uma droga somente, bem controlada, poderiam ser doadores, né? A maior parte dos estudos, alguns vêm do Japão, porque o Japão não trabalha com doação, assim, muito pouco, né? Doação de doador falecido, o coração tem que estar parado. Então, tem que ficar parado, esperando o rim parar para poder fazer a retirada dos órgãos. Então,
o transplante com doador vivo tem um papel muito importante e eles são mais tolerantes, tanto na questão da hipertensão, às vezes, quanto do diabetes. Mas os dados que eles publicam é que o controle da pressão arterial não ficou pior no momento pós-operatório, logo depois da cirurgia, né? Mas ainda faltam os dados mostrando que a longo prazo esses indivíduos ficaram bem, mesmo sendo hipertensos e doando um rim. Então, a nossa conduta é não aceitar doadores hipertensos. E quando o indivíduo chega, desconhece hipertensão e chega com níveis pressóricos aumentados, a maior parte dos casos a gente pede um mapa para ter certeza e eventualmente afastar aí uma hipertensão do avental branco, enfim. Mas a maior parte das vezes, na nossa experiência, assim, quem chega hipertenso é hipertenso. São alguns poucos casos a gente se surpreendeu que o indivíduo estava estressado ou, enfim, alguma outra coisa. A gente já, aqui eu coloco raríssimos casos, alguns casos no passado, discutimos, mas assim, não é a rotina. A rotina é realmente recusar doadores hipertensos. Com relação à obesidade, o que, lembra que eu mostrei, uma das variáveis importantes, e esse gráfico mostra isso. Se você tem doadores com IMC menor do que 25, 25 a 30 e mais que 30, que é essa curva mais para cima, o risco de desenvolver doença renal crônica é muito grande. Então, hoje, no nosso ambulatório, a principal causa de recusa de um doador naquela primeira avaliação que a gente faz não é mais por hipertensão, é obesidade, muito frequente, né? E a gente trabalha com um IMC menor do que 30, tem que ter um IMC menor do que 30 para ser doador, né? E os doadores com mais de 30, a gente propõe que emagreçam, que mantenham, se conseguirem perder o peso, que voltem, se conseguirem, assim, olha, de 100 indivíduos que você lança o desafio, talvez volte um que conseguiu. Então, realmente é difícil, uma coisa da nossa geração, epidemiológica, um problema seríssimo e que se reflete aqui na avaliação do doador, mas eu acho que realmente é um risco grande, porque esse indivíduo vai ter um risco maior de diabetes, hipertensão, enfim, tudo junto com doença cardiovascular no pacote obesidade. Então, a gente limita em relação a isso daí. Na avaliação metabólica, especialmente, metabolismo de glicose, pré-diabetes, diabetes, dislipidemia, uso de tabaco, o que a gente costuma fazer é indivíduos que têm história familiar, ou que se apresentam com uma glicemia de jejum ali limítrofe, a gente, além da glicemia, propor sempre uma hemoglobina glicada e acaba fazendo um teste de GTT, insulina, peptídeo C. Isso aí para você realmente identificar indivíduos pré-diabéticos intolerantes, e tentar também evitar a utilização desses doadores. O tabagismo, ela é uma questão, porque o tabaco, ele realmente impacta, em várias doenças, e é um fator ruim aí, Embora os estudos não contraindiquem formalmente, mas existe assim, uma tentativa de estimular fortemente que esses indivíduos parem de fumar, Então, se você encontra, por exemplo, uma dislipidemia isoladamente, acho até que dá para aceitar um doador, tratada, controlada. Agora, um pouco de dislipidemia, um pouco não está tão obeso, mas está, metabolicamente ali já tem, está no sobrepeso, e junto, às vezes, alguma outra característica, ou o jeito que se alimenta, acho que muitas vezes isso aí, na junção dos fatores, passa a ser uma razão para você acabar recusando um doador. A questão da gestação, ela trouxe por muitos anos para a gente uma preocupação, porque uma mulher numa gestação é uma interrogação, Assim, o que vai acontecer, risco de diabetes, hipertensão na gravidez, doenças autoimunes. Então, por muitos e muitos anos, mulheres que nunca tinham engravidado, a gente não aceitava como possível doador, Mas o que a literatura mostra? Que, assim, indivíduos, pacientes que foram mulheres, que foram doadoras e que engravidaram, o risco com relação à gestação parece aumentar a pressão arterial no último trimestre, talvez um risco um pouco maior de prematuridade nos primeiros,
na gestação, no delivery, no parto, mas, assim, não é uma razão suficientemente forte, segundo, né, os consensos, para você contraindicar. Então, mulheres que foram doadoras, a gente não contraindica se quiserem engravidar, e aquelas mulheres que nunca engravidaram, a gente deixou de recusar de cara. Mas, assim, quando eu faço avaliação e tem mais de uma opção, e uma mulher já teve filhos e outra não, eu acabo começando a estudar as que já tiveram filho, tá? Mas a gente não desaconselha a gestação após a doação. Então, a escolha anatômica, né, a angiotomografia, ela ajuda para você ver o tamanho renal, né? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente avalia o tamanho pela medida, né? E muitas vezes o radiologista faz uma volumetria ali, né? Com uma avaliação meio tridimensional. O que a gente costuma fazer é, quando existe uma assimetria renal maior do que 10%, a gente faz um estudo, né, de medicina nuclear, um DTPA, um DMSA, para ver se existe alguma alteração, né, em termos de inequidade ali de filtração em relação aos dois rins, né? E a gente já chegou a pensar até aumentar essa diferença para 15%, porque a maior parte das vezes que tem uma diferença de mais de 10%, quando você faz, não encontra nada na medicina nuclear. Mas eu acho que dentro daquela visão, né, o mais rigoroso, melhor pecar por excesso, a gente ainda manteve a diferença dos 10%. Então, eu acho que é isso. Gostaria de terminar aqui com algumas mensagens, né? Eu acho que é importante a questão da obesidade, né? Que a gente recusa menos indivíduos com mais de 30 de IMC, os hipertensos, diabéticos, a taxa de filtração glomerular, né? Que a gente tem usado, né? De acordo com a idade, aquela questão do exame da microalbuminúria, e, de novo, só para, né, fechar aqui, talvez o que a gente vai ter que acrescentar aí no nosso cardápio, na avaliação dos doadores, é uma propedêutica de avaliação genética. Isso aí eu acho que realmente é um custo elevado, é trabalhoso, mas a gente vai ter que achar um caminho para que isso tenha, não para todos, mas talvez, né, um fluxograma que indique os de maior risco. Então, eu agradeço, muito obrigada pelo convite, espero que possa ajudar, né, as pessoas que trabalham com doador vivo, e é isso. Muito bom. Excelente, Francine. Aprendi um monte, viu? Eu não sou É, transplantador, então, para mim, isso aí foi mas eu acho que isso daí, né, serve para todo mundo, né, eu acho tirou uma que série de dúvidas, dúvidas que todo dia a gente lida e encara, dúvidas de pacientes, familiares. sim, sim, Trabalho em sim. diálise, então a Zita está aí, né, Zita? Os pacientes perguntam muito isso para a gente, né? E aí, Ah, doutor, tem doador, como é que faz? Pode, não pode? E às vezes a gente fica numa saia justa, né? Porque embora você não faça transplante, parece uma coisa meio esquisita de você não conhecer a elegibilidade daquele familiar, né? Excelente, sim, adorei a questão, sim. abre a cabeça nossa. É, A Maju tem uma pergunta aí. Oi, Francine. Primeiramente, obrigada aí pela disponibilidade. Foi imagina, ótima a aula, imagina, foi um nossa, uma super prazer. revisão. Muito boa, muito boa. Na verdade, eu queria perguntar como é que. Engraçado, né, essa história do doador vivo que você comentou antes, quando chegava um doador aparentado, era. Ai, que ótimo, né? Vai dar tudo certo. E É, agora tá mudando. Eu estava sim. conversando com a Vivian um dia desse, ela estava falando exatamente isso. Ai, agora já bate aquela taquicardia se chega o doador vivo. E aí eu me lembrei que alguma coisa que se discutia muito nos congressos era, deve-se aceitar doadores não aparentados, tem que entrar na justiça, né, enfim, pegar autorização do juiz. Você acha que isso agora tem mudado um pouco a cultura dos serviços que não tinha muito essa, essa disponibilidade, né, de aceitar doadores que não eram familiares, ou isso ainda está meio em discussão? E aquele projeto que vocês iniciaram da doação pareada, acho que Sim, casaria muito com essa situação de agora, né? Você tem um sim, familiar, mas até para diminuir o risco, enfim, sei lá, da doença genética de for, mas enfim,
né, daquele círculo, né, Sim, de rodar os doadores e se isso realmente foi para frente, como que tá, e acho que sim. seria algo que iria ajudar nessa... Então, com relação ao doador não aparentado, você sabe que historicamente o HC, né, desde a época do professor Emil e tudo, sempre teve estudo de doador não parente, né? E existe, assim, é um tema naturalmente polêmico, né? Que a avaliação de doador vivo, ele tem nuances assim ético-psicossociais assim muito interessantes, né? Então, claro, porque uma pessoa que vai se propõe a fazer uma cirurgia, zero benefício e a única coisa é ajudar a outra, né? Então, a tendência, né? Acho que cada um de nós, né? E se eu tivesse que doar, será que eu doaria? Para quem que eu doaria, né? Então, é um exercício que a gente se questiona, né? Será que eu, né, teria coragem? Enfim. Mas, assim, o que que eu acho, assim, não... O Brasil, ele esbarra, porque existem grupos, assim, né? E alguns grupos que fazem muito transplante, que tem muito preconceito sobre essa questão, né? E a justificativa é assim, não tem como você avaliar se o indivíduo está sendo altruísta ou não, né? Então, pronto. Então, já que você acha que não tem, então não é para fazer, e não é para ninguém fazer, né? O que eu particularmente discordo, assim, por isso que no começo da aula eu até chamei muita atenção para isso, sabe? Eu acho que você tem que ficar sozinho, o médico tem que ficar sozinho com o doador. E, assim, nessa conversa, elas surgem muitas coisas. Se você, né, tem uma postura ali amigável com aquele doador, ele vai te contar o porquê que ele se dispôs, se foi a família, se foi o paciente que pediu, né, o que que a esposa ou o cônjuge dele pensa sobre o assunto, né, que está por trás, né, dessa decisão de ter ido aparecido como doador. Assim, por muitas vezes, assim, a gente vê muito, irmãos de igreja, assim, os evangélicos, eles doam para valer para os irmãos de igreja, sabe? E, assim, a justificativa é uma coisa espiritual, religiosa, seja lá como, né, quiser. E, assim, tem horas que você conversa que você não tem dúvida de que aquela pessoa está determinada aquilo ali, sabe? Então, eu acho que o fato de você passar uma faixa e falar, não, é proibido, não vamos fazer não relacionado, você deixa de pegar, né, pessoas como essa, amigos, pessoas, né, que às vezes têm um laço de amizade muito forte que fazem aquele, né, ajudar uma outra pessoa, né? Então, eu sou contra que isso seja uma regra de você não poder usar o não relacionado. O que eu acho que tem que fazer é que tem que entrevistar sozinho, tem que dar chance, você tem que ter psicólogo, assistente social, e se você identifica qualquer situação que possa estar expondo um risco àquele doador, você deve interromper, né? O nosso país, ele é proibido que você doe rim e que tenha qualquer tipo de benefício. Então, assim, emendando com a outra pergunta sobre a questão do transplante pareado, vários grupos de transplante já tentaram montar um esquema né, de transplante pareado aqui no Brasil. E esbarra, né, na própria ABTO, no Ministério, nas secretarias e tudo, nesses grupos que muitas vezes têm uma resistência grande, né, para aceitar o não relacionado. Então, no HC, a gente tem o projeto de pareado, via um projeto de pesquisa, e a gente começou a fazer, fizemos dois pares, né? Dois casais, um doou para cada um, uma esposa doou para o outro, mas foi exatamente em 2020 com a pandemia. E aí parou, né? Ficou a lista, tinham próximos pacientes a fazerem, esses daí foram ABO incompatíveis, mas a ideia é que você possa usar essa estratégia do pareado para indivíduos hipersensibilizados, né? Então, eu tenho muito anticorpo contra você, eu dou, né, trocamos os doadores, né, achamos um match ali de compatibilidade HLA interessante. Então, eu acho que isso é mais uma ferramenta, e sem dizer que nos Estados Unidos e Europa, isso, né, os caras estão fazendo 6 pares ao mesmo tempo, né, em diferentes centros, né, então, a gente está tentando evoluir. O Gustavo Ferreira, lá né,
de Minas está participando também, né? Então, ele também tem pacientes lá e entrou no projeto. Acho que aos poucos isso vai acabar acontecendo, né? Mas você tem ainda essa dificuldade aí, que eu acho que é uma questão que precisa ser debatida, né? Discutida, enfim, eu acho que o futuro, acho que a gente espera, né? Poder ampliar isso daí. Muito interessante. Quem mais? Alguém mais para a gente liberar a Francine para jantar? Alguma dúvida a mais? Francine, muito bom, viu? Sensacional, adorei, Obrigada aí muito pelo amplo, convite. gente, e não podia ter sido diferente. Maju, quer fazer o encerramento aí? Ah, não, só Obrigada, Zé. agradecer, né? Agradecer a disponibilidade e a aula maravilhosa, né? Da Obrigada. Fran, muito querida, e a presença de todo mundo aí, né? Sei que à noite, assim, terceiro, quarto, quinto turno, né? Todo mundo com fome, com filho, chamando, ou com outras coisas, enfim, né? O dia todo, mas acho que Desculpa essa ter me parte. alongado aí um pouco também, viu? Nossa, Mas não, é que mas o foi ótimo, assunto. super completo. Não, Obrigada pelo maravilhoso. convite mais uma Obrigada, vez aí, viu? tá? Um abraço aí para todo mundo, pessoal. Tchau. Obrigado, Francine.